Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer enorme receber vocês neste segundo painel do ciclo de debates Retratos da Leitura no Brasil. O ciclo propõe leituras da Retratos da Leitura, né? E desta vez as bibliotecas estão aí em nosso radar, né? Ou o que pensam os brasileiros sobre as bibliotecas, né? A pesquisa tem um módulo só para tratar das bibliotecas, né? E a gente verifica ou tenta descobrir como os brasileiros percebem as bibliotecas, como eles usam, e aqueles que usam, que frequentam as bibliotecas, como é que eles avaliam esses espaços, né? E então tem um módulo para as bibliotecas em geral, pública, comunitária e escolar, e um módulo especial para as bibliotecas escolares. Aí são os estudantes que respondem e também avaliam a biblioteca ou sala da leitura, ou pelo menos aquilo que eles entendem dentro das suas escolas ou universidades como bibliotecas ou salas de leitura. E a gente também tem aí o interesse de conhecer qual é o impacto dessa percepção que eles têm da biblioteca no acesso aos livros e na leitura. E aí a gente pediu para Graça Monteiro e para Bel Santos, que certamente vocês conhecem, para nos ajudarem na leitura desses dados. A Graça já nos ajudou na análise de outra pesquisa do IPL, a Retratos da Leitura em Bibliotecas Escolares. Essa pesquisa mediu o impacto das bibliotecas na aprendizagem dos alunos. A Graça vai trazer dados da Retratos em Biblioteca para analisar como os estudantes avaliam as bibliotecas escolares ou salas de leitura nessa quinta edição. A Graça sabe tudo sobre esse assunto, né? Porque ela é graduada em biblioteconomia, sabe? Graduada em biblioteconomia e doutora em educação, tudo lá na Universidade Federal de Goiás. Aliás, ela contou que ela está lá desde criança, né? Ela não fez o pré, né? Mas assim, eu não sei se era ginásio ou fundamental. E ela é responsável pelo Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que é o LIBRIS, onde se promove estudos e formação de mediadores, bibliotecários, professores, né? É um espaço super importante, né? E, aliás, ela já ganhou 2 prêmios, um da Fenelige e outro da Retratos da Leitura, do prêmio Pro Livro, né? Por conta desse projeto super bacana que ela desenvolve lá, e ela também é presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, da FEBAB, entre outras coisas, viu? Mas não dá para falar tudo. Mas a gente também quer analisar as trajetórias de formação leitora fora da escola, né? E aí a gente tinha que convidar a Bel, né? Pois é, quem sabe tudo sobre a importância das bibliotecas comunitárias nos itinerários de vida e de leitura das comunidades. A Bel, também vocês conhecem, ela é coordenadora do IBEAC, do Instituto Brasileiro de Estudos de Apoio Comunitário, cogestora da rede Litera Sampa, docente de pós-graduação de literatura para crianças e jovens do Veracruz, e é responsável pela Biblioteca Comunitária Caminhos de Leitura, que forma jovens mediadores. Aliás, tem o Bruninho, que é ótimo, recentemente vi uma live dele, e que foi vencedora de vários prêmios, né? Inclusive, mais uma vez, né, do nosso prêmio lá, do ProLivro, do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes e finalista do Jabuti. Mas antes de passar a bola para a Graça e para a Bel, eu vou pedir licença para apresentar alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura, porque a gente não sabe se todos vocês participaram do lançamento. Então, vou trazer alguns dados bem rapidinho para passar a bola para as moças, né? Eu consegui compartilhar ela? Ótimo.
Vamos lá. Bom, essa edição foi uma correalização do IPL e do Itaú Cultural, a coordenação foi do IPL, e apoio das 3 entidades do livro que mantém o IPL. A execução ficou a cargo do Ibope Inteligência. A pesquisa, ela começou em 2001, mas a partir de 2007, ela passou a ser realizada pelo IPL com a mesma metodologia, que é uma metodologia de padrão internacional do CERLAUC, né, e com uma amostra de 5.012 entrevistados, e o público é a população de 5 anos ou mais, né? A gente foi aperfeiçoando aí de 2007, 2011, 2015, sempre agregando novidades, e agora em 2019, com a parceria com o Itaú, a gente ampliou essa amostra para mais de 8.000 entrevistas, e com isso a gente consegue fazer a leitura também das capitais. Qual é o principal objetivo da pesquisa? Né? É conhecer o comportamento do leitor do brasileiro. E aí a gente olha indicadores, quanto leem, como leem, quais são as limitações, qual a motivação, representação, o que está lendo, e quais são as formas de acesso ao livro, impresso ou digital. E quando a gente fala de leitura, a gente inclui também leitura de outros materiais, jornal, revista, gibis, então é bem abrangente. Né? E como eu falei, né, a gente teve aí como novidade, por conta dessa parceria, ampliar o conhecimento sobre o perfil do leitor de literatura, e aí, lido em livros e lido também literatura lida em outros suportes, né? Voltando. Objetivos, né? É conhecer o comportamento leitor do brasileiro. Quanto ele lê, indicadores de leitura, como ele lê, limitações, motivação, representações, o que ele lê, quais livros, que títulos, autores, e qual é a forma de acesso ao livro, e aí impresso ou digital. E a gente considera também outros materiais de leitura, revista, jornal, todas as outras formas de leitura, inclusive digitais. Né? Eu já falei que a amostra cresceu para 8.000 e possibilita a leitura pelas capitais. O público acima de 5 anos, e o período de coleta foi anterior à pandemia, foi em outubro e janeiro até janeiro deste ano, e as entrevistas são domiciliares, face a face, que a gente chama. Quem é o leitor? Leitor é aquele que leu inteiro ou em parte, pelo menos um livro digital ou impresso nos últimos 3 meses. Não leitor foi quem não leu nenhuma parte de um livro, mesmo que tenha lido nos 12 meses anteriores à pesquisa. Com base nessa definição, que é a mesma desde 2007, a gente consegue construir a série histórica, né? E a pesquisa mantém a periodicidade de 4 anos. E o que a gente percebe? Que a gente mantém esse patamar em torno de 50%. Caímos um pouco em 2011, subimos em 2015 e voltamos a cair em 2019, e agora 4 pontos percentuais, o que representa 4,5 milhões de pessoas. E quando a gente abre esses números, né, quem é o leitor? 54% são mulheres, 50% os homens, está um pouquinho atrás, mas essa diferença está diminuindo, ela já foi maior, né? Quando a gente olha por faixa etária, apenas tivemos uma elevação no percentual de leitores na faixa de 5 a 10, né? 4 pontos percentuais. A partir dos 11 anos, a gente tem uma queda que se acentua. Estudantes, né? O que a gente verifica? Houve um aumento de 4 pontos percentuais no Fundamental 1, isso está em sintonia com o aumento na faixa de 5 a 10 anos, uma redução importante no número de leitores do Fundamental 2, de 9 pontos percentuais, ensino médio se mantém no mesmo patamar, 79%, e uma redução importante também nos estudantes de nível superior. E a gente verifica a mesma queda entre aqueles que já concluíram o nível superior. Vocês estão me ouvindo?
A queda aconteceu também, né, entre os estudantes de nível, desculpa, entre aqueles que já concluíram o nível superior, né? E aqui a gente verifica a queda em todos os níveis de escolaridade. Uma queda também no percentual de leitores de quem está estudando. A gente viu uma queda também importante nas classes A, B e renda maior de 10 salários mínimos, e uma das explicações que a gente encontrou dentro da pesquisa, óbvio que a gente tem outras econômicas, mas dentro da pesquisa, foi esses estratos, né, foi onde a gente identificou uma maior ampliação do uso do tempo livre na internet e nas redes sociais. Certamente, isso está roubando o tempo desses que eram, desde de 2007, os principais leitores, né, onde a gente tinha o maior percentual de leitores, e esse povo, esse pessoal está indo para os meios digitais, né, para as redes sociais, principalmente. Né. É interessante a gente verificar que o interesse por literatura, por faixa etária, né? Então, quem é o principal influenciador, né? Como é que se interessou por literatura? Dos 5 aos 17 anos, o professor ou a escola foram os mais citados, né? Aqui é interessante que o filme também tem um impacto importante nesse despertar, mas principalmente a partir dos 14 anos. E a mãe, né, ela é muito citada, principalmente dos 5 aos 10 anos, mas é menos ainda, um pouquinho menos do que o professor. Bibliotecário, que é o nosso assunto, dos 11 aos 13 é onde ele é mais citado. 35% dos entrevistados informaram que um bibliotecário ou um atendente de biblioteca despertou seu interesse pela literatura. Indicadores. A gente disse que 52% dos brasileiros são leitores, né? Mas a definição, vocês viram que é bem generosa, a gente considera livro inteiro, livro em parte, todos os gêneros, inclusive Bíblia e didáticos. Se a gente olhar só para os livros inteiros, esse percentual cai para 31%. 31% dos brasileiros leem livros, ou fizeram a leitura de livros inteiros no período de 3 meses. 45% livros em parte. 13% livros indicados pela escola. Aqui a gente está olhando para brasileiros, né? Então, se a gente for olhar só para estudantes, esse número é superior. Livros lidos por vontade própria, 47% aqui, livro inteiro e livro em parte, por isso que cresce um pouquinho. Leitura por vontade própria, de Bíblia, 24%. Aqui também houve uma queda em relação à edição anterior. Apesar de a gente ter verificado queda num percentual de leitores em quase todos os estratos, com exceção dos 5 aos 10 anos e Fundamental 1, não houve uma queda na média de livros lidos nos últimos 3 meses. Né? Ele se mantém mais ou menos em 2,5, 2,6 no total, 1,55 livros em parte e 1 livro lido inteiro. Isso olhando para Brasil, né, brasileiros. Se a gente olha para leitores, o número é quase o dobro. Leitores leem 5 livros no total, 3 livros em parte e 2 livros inteiros. É o dobro da leitura dos brasileiros em geral. E falando agora das bibliotecas, eu vou trazer alguns dados, porque a Graça e a Bel vão fazer análise desses dados. Então, eu estou trazendo aqui algumas tabelas. Uma das perguntas é se eles conhecem, se existe alguma biblioteca na cidade ou bairro. 47% disseram que sim, esse número caiu em relação a 2015, que era 55%. Biblioteca comunitária, 14% disseram que tem uma biblioteca comunitária em seu bairro ou cidade. O que a biblioteca representa? A grande maioria percebe a biblioteca como um lugar para pesquisar ou estudar, 56%. Um lugar voltado para estudantes, 16%. Né? Então, ela é vista principalmente como um lugar para estudar e para estudante. Né? Cresceu um pouquinho o lugar para lazer ou passar o tempo,
mas o forte mesmo é essa percepção de um lugar para estudar. E qual é a frequência dos brasileiros em bibliotecas em geral? 17%, né, se a gente somar sempre e às vezes, a gente atinge 17% frequentam sempre ou às vezes. Eram 20% em 2015, também tivemos aí uma queda. 42% desses frequentadores são estudantes, 34% leitores de literatura. E qual é a biblioteca que eles frequentam? Esses que frequentam sempre ou às vezes. 53% dos 17% frequentam escolar ou universitária, 54% pública, 4% comunitária. Né? Então, a pública e escolar está muito parecido esse percentual. Aqueles que frequentam, aqueles 17% que frequentam, dizem que são bem atendidos, ela é bem cuidada, ele é atendido por bibliotecários ou um profissional. Ele não sabe, na verdade, se é bibliotecário, né? 85%. O pior que faria frequentar mais a biblioteca? Ter mais livros ou títulos novos, ter títulos interessantes, ser mais próxima de casa ou de fácil acesso, ter atividades culturais. Esses foram os itens mais indicados pelos frequentadores. E pelos não frequentadores, é muito parecido. Ser mais próximo de casa, ter mais livros ou títulos novos, ter títulos interessantes, ter atividades culturais. Né? Isso faria com que frequentassem mais as bibliotecas, segundo frequentadores e não frequentadores. Né? E as bibliotecas escolares? Há uma biblioteca na sua escola ou faculdade, biblioteca ou sala de leitura, ou pelo menos o que eles entendem por biblioteca ou sala de leitura, 84% disseram que sim, eram 89% na edição anterior. E a gente perguntou, porque a gente sabe que muitas bibliotecas estão fechadas, então a gente perguntou se ela está aberta, se ela pode ser frequentada. Os 90% dos 84% disseram que sim. Há um funcionário, não sabemos qual o perfil desse funcionário, para atender a biblioteca, 86% disseram que sim. Se ela está aberta, deve ter, né? Procura livros nessa biblioteca, 70% disseram que sim. Encontra os livros que gostaria de ler, aí já caiu, né? 58%. Os professores indicam livros para leitura, 83%. E aqui a gente abriu por escolaridade, né? Se eles encontram os livros. Então, olha, Fundamental 1 é onde a gente tem o maior percentual de quem diz que encontra os livros indicados pelos professores, 41%, depois parte dos livros, 23%, isso aqui soma 74%. É muito provável que isto aqui, né, responda por que no Fundamental 1 aumentou o número de leitores. Né? Acho que esse é um dado muito interessante. Professor não indica livros, 18%, né? Também é um percentual grande, mas a maioria diz que encontra os livros e o professor indica livro. Fundamental 2, 22%, os professores não indicam livros, mas 26% encontra, caiu muito, né? Ensino médio, 20% encontra todos os livros e nível superior, 32%. Só falando um pouquinho das políticas públicas, né? A universalização das bibliotecas escolares, a Lei 12.244, venceu este ano, né? E não houve a universalização. Aliás, a gente tem em torno de 60% das escolas públicas sem bibliotecas escolares. Essa lei foi alterada, o prazo passou para 2024, coincide com o Plano Nacional, né, 2024, como prazo limite para a universalização das bibliotecas. Vamos ver, né, frente ao novo cenário que a gente está vivendo, né, se a gente vai conseguir isso, mas, infelizmente, eu acho que todos nós achamos que vai ser muito complicado. Né? Olhando ainda para as políticas públicas, o Plano Nacional de livros na escola, né, para as bibliotecas, foi interrompido em 2016. E agora vamos às... Desculpa,
eu estou ficando meio perdida por aqui. Mas, olha, agora é a vez da Graça e a gente fez uma provocação, né? Bibliotecas escolares, livros nas estantes ou leituras que conquistam leitores e promovem a aprendizagem? O que dizem as pesquisas sobre a importância das bibliotecas escolares na formação leitora? Com você, Graça. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Agradeço essa oportunidade, né, de estar nessa interlocução com a Bel, com a Zoara e com todos que se inscreveram para que a gente pudesse pensar um pouco o lugar da biblioteca da escola na pesquisa Retratos da Leitura. No ano passado, nós tivemos a Retratos da Leitura nas bibliotecas escolares, e um dos dados é que as escolas e os estudantes que tinham mais acesso para a biblioteca teriam um desempenho maior. Nesse ano, quando a gente avalia os dados e passando até por essa provocação da Zoara, eu vou até voltar um pouquinho antes, Zoara, bibliotecas, a mesma missão em diferentes territórios, né? As bibliotecas como espaço vivo em construção permanente, promovendo encontros, conhecimento, investigação e leituras, formando leitores e cidadãos críticos e autônomos. Esse foi o convite, o universo extremamente potente que Zoara me fez. E eu quero partir de um pressuposto, já que eu falo de um lugar mais formalizado, que seria a biblioteca da escola. E aqui, diante da pesquisa, que é uma autodeclaração, daquela biblioteca que, para a grande maioria, é para estudar, para pesquisar. Esse é o dado, né? 56% dos entrevistados têm essa representação da biblioteca. Mas será que é essa biblioteca que realmente existe para eles? Porque a gente parte de um pressuposto, especificamente eu que atuo nessa área e tenho me dedicado a ela, que o trabalho pedagógico de qualidade que tem que ser oferecido para esses estudantes, nós temos que garantir o acesso a esses bens culturais produzidos socialmente e garantir as condições concretas para que a gente construa as estruturas que vai capacitar esses estudantes a um processo de educação permanente. Porque o leitor não é um ato mágico, né? A leitura não se estabelece como prática de uma forma definitiva na vida das pessoas. Esse é um processo e é um processo árduo. Primeiro, porque nós temos que ter o domínio do código. Depois, porque você tem que conseguir dar sentido a esse código socialmente falando. E depois, porque nós temos que garantir o acesso aos bens culturais que vão garantir, portanto, a construção das estruturas para que o leitor se forme. Então, é um processo longo, árduo, e para a vida toda. E por isso as bibliotecas são tão importantes e definitivas nesse processo. E num país como o nosso, que nunca teve, efetivamente, grandes políticas na área da biblioteca pública e da biblioteca escolar, que em determinado momento elas se confundem. Nas pequenas cidades elas se confundem. Tanto a biblioteca pública passa a ter uma função e uma vocação escolar, como a biblioteca escolar, dependendo da região em que ela está localizada, ela passa a atender a comunidade. E para que isso ocorra, a gente tem que entender que a biblioteca da escola e a biblioteca pública, eu não estou conseguindo desassociar as duas diante dos dados da pesquisa, ela é um elemento fundamental para que esse indivíduo construa o primeiro elo com o capital do conhecimento, acumulado ao longo da história, né? Cujo registro tenha se dado sobre a forma do texto escrito. E aqui não estamos dizendo se ele diante do momento pandêmico que a gente vive, se esse texto está num formato físico ou virtual. Mas o que continua fazendo a mediação ainda é o texto escrito.
E é na escola, e eu acho que a Retratos qualifica isso muito, que a maioria das crianças brasileiras tem contato com a formalização do texto escrito, por meio do livro didático e dos livros de literatura. E aí eu quero fazer uma defesa contundente do PNBE, que contribuiu muito para que a literatura chegasse nas escolas e que está suspenso. Eu acho que agora, retomado com um nome um tanto quanto complicado, PNLD literário, e que cabe à biblioteca, então, garantir e ampliar esse acesso por meio de outros suportes informacionais necessários à formação do estudante. A Retratos trata do texto literário, mas em alguns momentos a gente percebe que também está tratando do texto informativo, na hora em que o estudante se identifica com a biblioteca como espaço para estudar. E esse dado se intensifica. Então, eu estou dizendo que a Retratos, ela qualifica esse leitor, e a gente percebe a importância desse livro na escola, no processo de formação do Fundamental 1, que cresceu muito, mas a gente não consegue ver um trabalho pedagógico que faça com que esse aluno continue a ter contato com a biblioteca e continuando com seus processos formativos. Não à toa, o salto que se dá do fundamental para o superior é porque a gente sabe do nível, como professor universitário, do nível de exigência que nós temos com os textos no processo de formação acadêmica. O que eu entendo, então, é que nós vamos ter que, esses dados da Retratos nos deixam mais certos ainda de que nós temos que encarar as bibliotecas como espaços de leitura e formação de diferentes estruturas textuais para diferentes níveis de ensino, porque a gente não pode pensar que esses processos são únicos na escola, pensando no público da educação infantil, porque 5 anos está no limite ali entre educação infantil e Fundamental 1. No Fundamental 1, 2, ensino médio e ensino superior, nós teremos que ter políticas de promoção diferentes e entrosadas efetivamente com o processo pedagógico. A biblioteca tem que qualificar a informação que circula no ambiente escolar e garantir o acesso das diferentes estruturas necessárias para que esse leitor se forme. Com relação ao leitor literário, a gente percebe que a influência ela passa a ser quase que compulsória, porque realmente é o professor quem promove. Nós temos a família, certo? Até os 5 anos a gente sabe que é uma fase extremamente importante, o pai e a mãe, e na Retratos a gente percebe que a figura feminina é muito forte. Eu acho que esse é um quadro que vem mudando, eu acho que as novas gerações têm encarado e têm entendido essa interação familiar no processo de formação do leitor, mas a gente tem que entender que a maioria das famílias brasileiras, a figura feminina é a que determina esses processos formativos. Nós vamos perceber, então, que o fluxo real de informação na escola, ela vai alimentar as ações, as demandas da biblioteca, as possibilidades pedagógicas que devem ser definidas num planejamento conjunto. Claro que eu estou falando de um princípio ideal, é claro que é isso que a lei, que cumpre 10 anos agora, deveria ter dado conta, porque nós temos que entender a biblioteca como um espaço constituído de vários eixos. É um espaço físico, é o acervo que é fundamental. O acervo nunca pode ser aleatório, ele nunca é resultado só de doações, ele tem que ser formado, por isso que a gente fala da importância das políticas públicas, em consonância com as necessidades daquelas unidades de ensino. Então, elas têm que ser constituídas observando os segmentos educacionais. Já caminhando para
fazer uma síntese do que eu encontro efetivamente com os resultados da Retratos e da importância de que nós, da academia, nos debrucemos nesses dados e qualifiquemos para que a gente possa fazer recortes e poder qualificar esses dados, trazer para uma reflexão e poder devolver efetivamente para a estrutura de ensino, para o sistema de ensino, os apontamentos necessários para esse processo formativo, não só do aluno, eu estou falando da biblioteca dentro da escola. Existe uma relação, então, que os resultados da pesquisa de 2019, que tratava das bibliotecas, e da pesquisa que trata do leitor agora, de 2020, é que existe uma relação direta, então, entre escolaridade e biblioteca. Isso está dado. Se isso está dado, certamente esse é um eixo de atuação que nós, formadores, temos que pensar. E que a gente consiga influenciar efetivamente nas políticas públicas para que isso se estreite mais. Se existe uma relação de escolaridade com biblioteca, certamente Bel vai poder falar disso melhor do que eu, a importância das bibliotecas comunitárias e das bibliotecas públicas no processo. Quanto maior a escolaridade e a renda, maior é a relação com a leitura, será? Nós vimos efetivamente uma queda grande, né, entre as classes A e B. Eu acho que esse é um dado que a gente precisa desmistificar. Sinto muito eu contradizer o nosso ministro da Economia, mas a gente não pode sobretaxar os livros achando que livro é para elite. Por favor, isso é um equívoco e nós temos que ver muito bem essa relação entre escolaridade, renda e nível de leitura. A participação do professor, sem dúvida nenhuma, é determinante na busca e leitura de um livro. O tempo que a criança passa numa escola, que o jovem passa numa escola, ele tem que, no número, a carga horária da aula de língua portuguesa é um elemento que precisa ser considerado na relevância, né, na estrutura dessa pessoa que influencia o leitor. Existe uma relação de afeto nos processos de leitura que precisam ser observados. E o professor é uma figura muito importante. A frequência e a motivação para usar a biblioteca são determinadas pelas necessidades escolares. Isso vem na contramão da biblioteca como um lugar da leitura livre e autônoma. Se a gente tem a imagem da biblioteca para estudar, ela está ligada à tarefa, trabalho, né? Mas tem que ser também de indicação de texto literário por um mediador que se qualifique para isso, que seja leitor para isso. A predominância do usuário da biblioteca é de estudantes de todos os segmentos. A leitura, a Retratos nos mostra isso claramente. Então, essa relação entre a biblioteca e estudo, e na autodeclaração, o que a biblioteca representa, e o que é a leitura literária e a leitura para estudo, eu acho que essa é uma relação que a gente precisa aprofundar. O índice de pessoas que não frequentam biblioteca, e essas são as contradições de toda a pesquisa, que é o que mais instiga a gente a buscar as razões, é que 68% não frequenta a biblioteca pela falta de tempo, gosto ou proximidade. Então, significa que a biblioteca está se qualificando muito pouco, né, no ambiente de formação desse indivíduo. A biblioteca escolar, ela aparece como a terceira possibilidade de acesso ao livro. E quanto maior as estruturas, melhor a relação do usuário com a biblioteca, sem dúvida nenhuma. Se você tem uma biblioteca estruturada, equipada, com mediadores preparados, essa relação vai ser mais positiva. E eu queria me cercar aqui do acervo. Os entrevistados manifestam que gostariam de ler livros mais novos, atuais e mais interessantes. No entanto, como a biblioteca não era
o acervo da biblioteca não é um foco de estudo específico, e a gente sabe como os acervos são agrupados, a gente não consegue dimensionar a necessidade do usuário, o que ele se interessa e o que ele dispõe. Esse é outro eixo, usuário, que me incita muito, me instiga. Eu sou professora de uma disciplina chamada Formação e Desenvolvimento de Acervo, e a qualidade do acervo é a alma de todo o processo de formação do leitor, porque ele tem que ser formado pensando no seu leitor fim, em suas necessidades e nas estruturas que são criadas em torno dela. Mesmo que para que a gente possa considerar a biblioteca da escola, então, diante do que foi posto pela pesquisa e do que eu apresentei aqui, e para que a gente a tenha como um espaço vivo em construção permanente, formando leitores e cidadãos críticos e autônomos, mediante a promoção de encontros, conhecimento, investigação e leituras sustentadas pela natureza do nível de ensino, de suas propostas pedagógicas e do mediador, a gente vai ter que considerar a necessidade de integrar a biblioteca às ações pedagógicas do processo de educação formal. Seja a biblioteca da escola, seja a biblioteca comunitária, seja a biblioteca pública, a gente tem que encurtar um pouco esse espaço, para que a gente possa realmente atender essa demanda. A orientação na formação do acervo, a gente está encerrando uma semana em que as escolas estão escolhendo o acervo do PNLD literário. Essa é uma preocupação grande, como é que nós selecionamos, o que nós selecionamos, para quem, e o que nós vamos fazer com esse acervo. Então, a orientação desse acervo, ele tem que ser situado no planejamento de suas ações e serviços, para que atenda às especificidades do contexto pedagógico em que a biblioteca da escola está inserida. A compreensão das necessidades de cada segmento de ensino, para que possa atuar na formação dos leitores de diferentes estruturas textuais. Nesse sentido, as pesquisas, retratos da leitura no Brasil e retratos da leitura bibliotecas escolares, elas reúnem elementos e indicadores fundamentais que precisam ser estudados para que possamos construir um sistema de bibliotecas escolares concebido, considerando as necessidades específicas desses segmentos da educação formal, e as bibliotecas precisam ser concebidas como um equipamento social indispensável e responsável pela qualidade formativa do cidadão brasileiro nesses processos formais de ensino que a Retrato nos mostrou também. Nós encontramos, portanto, um elo de ligação grande entre os estudantes. E eu acho que a gente tem que parar para pensar como é que nós vamos atuar com esses dados agora, João. Eu agradeço a participação, espero ter contribuído, né, com a minha experiência, e estamos aí agora para ouvir Bel e estabelecer um diálogo com quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, Graça, acho que foi ótimo, deixou muitas questões para a gente pensar, né? Mas eu vou passar para a Bel e depois a gente retoma, né? Inclusive, a partir das perguntas que o pessoal for nos encaminhando. E também a gente fez uma provocação para a Bel, né? A biblioteca sem muros. Eu tomei a liberdade de chamar a biblioteca comunitária uma biblioteca sem muros. Promove itinerários na formação leitora que libertam e transformam vidas. Qual a importância das redes e das bibliotecas comunitárias nesses tempos sombrios, onde o Estado parece que nos abandonou? Vamos lá, perguntinha bem fácil, né? Para 15 minutos, né? Então, vamos lá. É melhor que você vai deixar inquietações, não respostas. É isso. Agradecer muito
por essa pesquisa existir, né, pela importância que nós temos dado à leitura e às bibliotecas, na última década principalmente. Agradecer a você pelo convite, Graça, por essa conversa. Eu tenho acompanhado aí a Graça também em outras lives, tem sido muito bom, né, ter todo esse interesse pela literatura, pelas bibliotecas, ainda que o cenário, às vezes, não corresponda à importância que nós, individualmente, e alguns coletivos, temos dado. Então é isso, mais do que responder, o que eu posso é dialogar com os dados e levantar mais perguntas, né, para nós. Um dado muito interessante, né, porque a biblioteca ela não esteve na pesquisa, né, o tempo todo, né, ela não teve desde a primeira pesquisa esse olhar para a biblioteca. Então, quando vocês apresentam, né, que 14% dos leitores frequentam biblioteca comunitária, a gente grita, uhul, que bom, né, que tem gente conhecendo a gente, porque, assim, o que são as bibliotecas comunitárias? Elas nascem da iniciativa de indivíduos, de coletivos que, negligenciados, né, pelo Estado, abandonados de uma política de cultura, decidem, nós vamos ler, nós vamos juntar nossa gente e continuar lendo. Então, para nós, né, ter que 14 pessoas nos conhecem quando tudo aquilo que nós fazemos é um esforço nosso, enquanto comunidade, então esse é um dado também importante, mas que coloca para a gente outras questões, né? Então, assim, precisam ter mais, porque o que esses entrevistados colocam? Se tivesse mais biblioteca perto da minha casa, eu acho que eu frequentaria mais, né? Ele coloca isso como uma hipótese. E aí, assim, né, eu sou do Brasil que lê, né? Eu conheço um Brasil que vai criando bibliotecas nas bordas da cidade, nos lugares inusitados, né? Eu não sou coveira, mas sou conhecida como a Bel da Biblioteca do Cemitério, porque é lá que nós colocamos a nossa biblioteca, na Casa do Coveiro. Mas eu faço parte do Brasil da Feliz, da Festa Literária da Zona Sul, que passa 3 semanas falando de literatura, é o país da Fligraja, que consegue juntar uma série de coletivos no Grajaú, extremo sul aqui de São Paulo, para falar de literatura. Então, tem um Brasil aí sedento, lutando com as forças que tem para conseguir manter viva, né, a literatura, esse acesso à leitura. Então, foi muito bom, né, quando a Graça coloca o quanto é inoportuna essa PL de taxação dos livros, porque o grosso, né, que se perdeu dos leitores, aí, olhando para a questão econômica, estão aí nas classes A e B, né, embora nós também tivemos classes C, D, mas, né, são menos significativas, porque a gente ainda está, né, nesse processo de ir consolidando esse universo aí de leitores. Um dado que eu acho que é importante para a gente olhar, né, é que uma biblioteca, né, ela precisa cada vez mais formar para o acesso a outras bibliotecas. Quem teve livro em casa, né, quem desde a infância teve oportunidade de ter pai, mãe, leitores e ter algum acervo, nunca, né, imaginou que você teria dentro da sua casa tudo aquilo que você precisaria ler ou gostaria de ler, né? A sua família te prepara para acessar outras bibliotecas, para acessar a biblioteca da escola, a biblioteca da universidade ou a biblioteca pública. Nós, nas bibliotecas comunitárias, temos feito isso o tempo todo, nos preparando para fazer até um caminho contrário, ter a biblioteca pessoal, ter a biblioteca da família. Os jovens com os quais nós atuamos, com os quais nós temos pensado as bibliotecas comunitárias, eles começam a constituir o primeiro acervo literário
pessoal e das suas famílias? Por que eles não nasceram em casas em que tinham livros para serem escolhidos? Então é muito interessante, né, ouvir a Graça colocando exatamente isso. Como é que a biblioteca da escola faz, né, contribui para esse caminho para a biblioteca pública? Na pós, onde eu dou aula, eu sempre trago uma questão, eu estou lá já, acho que é o 4º ano que eu dou aula de mediação de leitura, e tem sempre uma atividade que chama Uma Biblioteca para Chamar de Minha. E é um convite às alunas para conseguir escolher qual é essa sua biblioteca, e não raramente, pela primeira vez, elas vão visitar a biblioteca do seu bairro. Né? Aqui nós temos várias pessoas nos ouvindo, e aí pensa, né, quantas vezes você entrou na biblioteca do seu bairro? Pode ser que você não precise, né, aí com todas as aspas, ir lá para ter acesso a um livro, mas a gente está vendo também que a biblioteca ela é o lugar de conexão com uma comunidade, com o território, é um lugar também para haver programações interessantes. Então, quando você vai frequentar a biblioteca do seu bairro, você pode ser essa pessoa que ajuda a pensar a biblioteca, que ajuda a pensar o acervo, né? A Graça nos trouxe o acervo, ele precisa ser pensado a partir da comunidade, né? Daquela comunidade que é usuária daquela biblioteca, ou porque ela já usa, ou porque ela é uma usuária potencial. Mas se a gente não vai à biblioteca, como é que a gente garante a bibliodiversidade? E esse tem sido um princípio para as bibliotecas comunitárias, né? A gente tem chamado aí de bibliodiversidade, essa diversidade do acervo, que é essa diversidade que vai garantir com que cada pessoa consiga encontrar um livro para chamar de seu, né? Um livro que dialoga com você, e que é um livro que vira esse livro como um livro puxa o outro, né? Como é que um livro consegue te colocar, né, o que a Graciela Monte chama de enigmas, de perplexidade, que a Michelle Petit vai chamar de deserto, né, e se colocar-se no deserto e começar a buscar. Então, como é que a gente pode fazer isso? A pesquisa aponta, né, que as mães são essas iniciadoras no acesso ao livro, depois as professoras, e nós, nas bibliotecas, recebemos isso como uma convocação nas bibliotecas comunitárias, né? Cada uma de nós é convocado, convocada a ser essa iniciadora dentro desse universo do livro e da leitura. E aí a gente começa a ter que desmontar alguns equívocos, né? Um primeiro equívoco é aquele de achar que mediação de leitura, né, ler para outra pessoa, só se faz na infância. E aí a gente vai ver esse aumento dos leitores, né, entre 5 e 10 anos. Então, a gente está tendo cada vez mais professores e professoras mediadores de leitura e que incentivam a família a ser leitoras. Só que aí tem esse equívoco de achar que depois que a criança sabe ler, não precisa mais ninguém ler para ela. Eu, antes de chegar aqui para esse nosso encontro, chegar sem sair de casa, né, mas de pular de uma live para outra, estava com um grupo de 19 adolescentes que se encontram mensalmente para conversar sobre uma obra literária lida. E uma rodada desse nosso clube de leitura, dessa nossa roda de leitura, é ler o trecho. E às vezes isso pode durar 1h20, 1h30, jovens que têm entre 14 e 24 anos lendo uns para os outros. Quem é que não gosta de uma boa história? Quem é que não gosta do seu corpo ser, né, ser aí ocupado por uma boa voz, por um bom texto literário? Então essa é uma coisa que a gente precisa aí romper, né, esse equívoco, e conseguir ter mais momentos de leituras compartilhadas. A pandemia acabou provocando isso, né? Não sei quantas vezes aí, dezenas de vezes eu fui chamada para ler, gravar trechos de livros, fazer vídeos de livros. As pessoas queriam companhia, a literatura foi uma boa companhia.
E aí a gente começou a fazer mais isso, né, de ler para as outras pessoas, e isso não significa ser contadora de história, né, é a gente se colocar entre o leitor ou não leitor e o livro e fazer a palavra circular. Um outro dado que eu acho que aí é um equívoco, né, também, que a pesquisa chama atenção para a gente, é isso de circunscrever, né, a leitura a alguns períodos, né, então, ler para fazer a prova, ler porque o professor pediu, e a gente só vai conseguir aumentar o nosso número de leitores e leitoras se nós fizermos, criarmos, né, livros, ter a exposição de livros permanentemente e em vários lugares. Eu estava numa atividade formativa a semana passada com um grupo de 52 pessoas de Parelheiros, que é onde eu atuo, que está escrevendo o primeiro livro das crianças de Parelheiros. E nesse grupo nós tivemos uma formação e todos nós estamos exercitando a escrita, né? A gente quer construir esse primeiro livro para receber as crianças na maternidade, e aí foi citado, né, uma metáfora que o Amos Oz, o escritor israelense, fala sobre o processo de escrita. Ele diz que o escritor é como o dono de uma lojinha. Todo dia ele abre a lojinha. Tem dia que tem gente, tem dia que não tem dia que tem muita gente, mas o que ele faz? Ele abre a lojinha todo dia. Então, seria escrever todo dia. Com a leitura não pode ser diferente, né? Se a gente ficar reservando o dia que a gente vai ler, se a gente não coloca a leitura no nosso cotidiano o tempo todo, né? O texto, a palavra e o gesto. E aí eu trago um outro dado que tem sido muito importante para nós nas bibliotecas comunitárias, é o gesto da leitura. Fotografar-se lendo, fotografar a capa do livro que você lê e divulgar nas redes sociais, né, já que é lá que os jovens estão, como fazer com que os livros cheguem nesses espaços. Então, conversar sobre leitura, nos fotografar, né, a gente chama aí de literatura e direitos humanos para ler, ver e contar. Então, fofocar mesmo sobre livros, porque essa exposição permanente que pode aí estar nos formando. Estou terminando, aí está dando meu tempo. Acho que mais um dado, né, que é importante, e aí eu diria para concluir, esse percurso, né, de ter a literatura, então a gente pensar criativamente como é que nós conseguimos colocar a literatura, a gente poderia dizer, da maternidade ao cemitério, no nosso caso em Parelheiros, do cemitério até a maternidade. Então, como é que a gente consegue, durante todo o ciclo da nossa vida, trazer a importância da literatura? E a gente não vai conseguir fazer isso, né, por doutrina ou só por decreto, mas é juntando vontades, política pública, articulação entre as bibliotecas e toda a cadeia criativa, mediadora, né, e que distributiva aí dos livros. Então, como é que a gente consegue pensar do cemitério à maternidade o acesso aos livros? Nós temos feito os eventos literários, a construção coletiva das programações, conseguindo aí discutir nas políticas públicas uma política de acervo, né? Olha, a gente tem uma professora aqui entre nós para desenvolvimento de acervo, então a gente tem feito isso de forma também muito cuidadosa, valorizando os autores locais, trazendo os clássicos para as estantes e trazendo as estantes até o chão. A gente tem levado literatura para as ruas, nas festas, nas ruas adotadas. A gente tem levado literatura para o espaço íntimo das famílias, que é para dentro das suas casas, fazendo chegar jornais literários, fazendo podcasts literários, e agora pensando como é que na maternidade as crianças podem sair com a sua certidão de nascimento para uma família leitora e também com o seu primeiro livro, um livro com fotografia, com os rostos de crianças, mas também com os textos que conectem os adultos a essa criança, dizendo, olha,
dá para a gente palavrear o mundo e encontrar palavras que vão nos ajudando a criar outros mundos. A gente está tão sedento nesse tempo de encontrar formas criativas, formas que nos ajudem a criar outros mundos, um mundo em que todas as vidas importam, e nós, nas bibliotecas comunitárias, não temos a menor dúvida de que isso só vai ser possível com acesso ao livro, à leitura e à conversa. Era isso. Muito obrigada. Estou aqui pensando por onde eu começo, né? São tantas informações, tantas perguntas, eu acho que vocês trouxeram, eu acho que tudo, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente olha quando a gente pensa na fala da Graça, né? Ela começa lá falando das políticas para o Fundamental 2, né? E eu acho que a pesquisa aponta a queda e, ao mesmo tempo, nos traz todas as indagações que, de alguma forma, a Graça apresentou, né? Essa escolaridade versus qual a biblioteca, qual é o acervo, mas a Graça fala uma coisa que acho que tem um link importante com a Graça, que é o afeto, né? E eu fico pensando se esse afeto ele não é mais presente no Fundamental 1, até porque você tem um professor só, né? E você tem mais vínculos, você conhece mais esse seu aluno, né? Mas é só especulação, né? Mas juntando esse afeto com uma outra coisa que que a Bel trouxe, que como é que deve ser essa mediação após a infância, né? A gente viu que ela está sendo exitosa dos 5 aos 10 anos, que a família percebe a sua importância nesse despertar do gosto pela leitura, né? Que ela presenteia com livros, ela lê para os filhos, e, de repente, né, a partir do Fundamental 2, de alguma forma, essa mediação da família deixa de acontecer, né, e provavelmente porque ela passa toda essa responsabilidade para a escola, e, ao mesmo tempo, como é que a escola está dando conta disso, né? E aí a gente olha para a biblioteca, né, olha para os acervos dessa biblioteca, e trazendo um pouco de tudo que vocês falaram, né, da importância do compartilhar, né, e aí a gente volta para a experiência das bibliotecas comunitárias, né, como essa leitura, ela é uma leitura que você falou bem da fofoca, né, a importância do fofocar, que não deixa de ser o compartilhar essas experiências de leitura, mas, enfim, né, eu acho que as duas falas suas nos trazem muita resposta para as nossas primeiras indagações, né? Por que essa garotada está deixando de ler, né, a partir dos 11 anos, do Fundamental 2, né? Então, acho que vocês, com as respostas que vocês nos trouxeram, complementam isso, mas eu vou trazer aqui as perguntas da Cristine, né? Ela tem pergunta para a Graça e para a Bel, e a Cristine pergunta para a Graça sobre a formação de bibliotecários, professores, como leitores, né? No cenário atual, nesse desmonte das políticas, em frente a todas as ameaças, entre aspas, aí, que a gente está visualizando, como garantir nessa formação, né, desses agentes que a gente não tenha retrocesso, né? Como eles podem atuar de uma forma mais sustentável para a formação leitora desses jovens dentro dessa demanda urgente, né? Acho que provavelmente desse leitor mais crítico, mais autônomo, para garantir que não haja o retrocesso. E para a Bel, ela pergunta sobre as estratégias mesmo de êxito das bibliotecas comunitárias que você apresentou, né? Se aí a gente não teria um aprendizado, que foi um pouquinho o que eu tentei fazer, se o êxito, né, do que acontece nas comunitárias não poderia
ser trazida, essa experiência não poderia ser trazida para as bibliotecas escolares, né? Eu acho que provavelmente nessa coisa do compartilhamento, da fofoca, do livro, né, dessa importância do livro no dia a dia, enfim, né? Se uma não poderia estar compartilhando a outra. Vocês bem disseram já da importância de criar esses caminhos, desses encontros entre a biblioteca pública, a biblioteca escolar, a biblioteca comunitária, uma grande rede, né, juntando todos esses acervos, experiências profissionais, práticas, enfim, né, mas como levar a experiência de um desses espaços para o outro, né? A Fátima pergunta para a Graça, como o curso de letras pode colaborar para estudar o usuário? Deveria existir uma proximidade maior com o curso de biblioteconomia? Ela está querendo, está pensando no curso de letras e o de biblioteconomia, né, numa sintonia, aí, numa conversa, um diálogo entre essas duas formações, né, se um poderia estar contribuindo com o outro. E uma outra pergunta, não sei se é da Fátima, dispositivo. Eu acho que vamos responder essas que eu já passei, porque a outra é sobre dispositivos móveis. Eu acho que eu já passei questões demais para vocês lembrarem. Depois a gente retoma as outras. Graça e Bel, com vocês. Eu tenho um lápis, Bel, anotei aqui. Também. Bel, eu queria primeiro dizer o tanto que a tua voz é envolvente. Eu fiquei aqui te ouvindo e creio que você deve fazer maravilhas com essa tua voz. Muito bom! Gente, desculpa, mas eu tinha que dizer isso. Bom, a questão da formação dos mediadores, ela é um pouco mais complexa do que a gente pode pensar. E tem uma risada boa também. E eu penso que atuando como professora do curso de biblioteconomia, mas eu sou professora desde os 19 do antigo curso de formação de magistério. E, por incrível que pareça, quando eu começo a me interessar pela literatura infantil, assim que eu saí, eu digo que o divisor de águas, na minha formação de bibliotecária, foi ter feito um curso de especialização em literatura infantil e ter sido arrebatada por ela. E ter percebido que o bibliotecário, ele não é um profissional técnico apenas, ele é um educador. Ele precisa atuar nos processos organizacionais, mas tendo em mente quem está na ponta para usar isso. Não adianta nada os processos organizacionais se nós não soubermos atingir de outra forma, que não são as técnicas que atingem, mas é a interação. Então, a gente tem dificuldades pontuais, e eu acredito que sejam curriculares também, Zoara. Tanto nos cursos de formação do professor, em que nunca se perpassa a existência da biblioteca nesses cursos. Você não conhece, nos currículos de formação do professor, a biblioteca como mediadora, como você tem, por exemplo, a tecnologia, os laboratórios de ciências, enfim. Eu acho que esse é um ponto que sempre incomodou muito. E no caso da formação específica dos bibliotecários, e tomo por base o meu curso aqui, que nós fizemos reformas curriculares, inclusive, para redimensionar essa formação, que são excessivamente técnicos e não conseguem ultrapassar essa barreira de você qualificar o usuário em suas diferentes necessidades. E eu acredito que, com os meus alunos, que são, eu tenho alunos, em média, de nível socioeconômico muito baixo, entre 19 e 25 anos. Esse mesmo público que você estava dizendo, Bel, e as minhas disciplinas, eu só começo contando uma história, porque não há possibilidade de eu formá-los se eles desconhecem, e por incrível que pareça, faz uma diferença imensa. E eu acredito que nós vamos ter que encontrar caminhos alternativos que dependem do professor leitor. Esse professor formador é que estabelece vínculos com esse aluno
e principalmente o aluno que vai mediar a leitura. Eu acredito que essa relação ela é construída formalmente, com estruturas curriculares que possam oportunizar isso, mas efetivamente com os sujeitos leitores que atravessam a tua vida nas diferentes fases de sua formação. E eu penso que quando você fala que no ensino fundamental você tem um professor e no ensino fundamental 2 você passa a ter muitos, sem dúvida nenhuma que esse é um aspecto a ser pensado. E o que eu penso que as bibliotecas comunitárias estão fazendo? Elas estão retomando o acesso pessoal que tinha no Fundamental 1. Eu acho que na comunidade e nas atividades que vocês desenvolvem, vocês conseguem retomar aquele vínculo que era lá do infantil, lá do Fundamental 1. Esse ato precisa acontecer, ele existe e precisa deixar de existir. Eu acho que é um caminho. Eu acho que quando eu falo da necessidade da gente se aproximar mais, é porque para que a gente possa estabelecer esse outro processo. E, sem dúvida nenhuma, a pergunta da Cristiane, eu acho, sobre letras e biblioteconomia, não tenha dúvida. O bibliotecário tem, por exemplo, aqui na UFG, uma disciplina de teoria literária no que nós chamamos de núcleo comum de formação, de fundamentos. Mas falta a experiência do texto, falta a experiência, não é de estudar a escola literária, falta a experiência de circular estruturas literárias para ganhar nisso que você coloca, Bel. Essa coisa de uma cadeia, da vontade, do desejo. E na letras, é o que eu disse dos cursos de licenciatura. Nós temos que começar a incluir nos processos pedagógicos a biblioteca, seja ela a comunitária, a biblioteca que existir próximo do seu aluno. Nós não podemos nos dar ao luxo de achar que nós vamos ter um modelo. Nós temos que nos valer do que nós temos. E, efetivamente, os cursos de formação de professor têm que incluir a biblioteca nesse processo. Que na pesquisa em bibliotecas ficou muito forte, né, a importância, o peso na aprendizagem dos alunos quando havia essa integração, né, a atividade pensada a partir do projeto político-pedagógico, pensado a partir do currículo escolar, e essa integração professor bibliotecário, ou responsável pela biblioteca, no pensar as atividades, né? Agora, eu tenho uma coisa que você falou, e que acho que tem a ver muito com a experiência da biblioteca comunitária, quando a gente fala que a mãe, né, é a mais indicada nessa, mãe, o pai, mas, enfim, a família, nessa faixa dos 5 aos 10 anos, a gente não pode deixar de perguntar de qual família, qual é o perfil dessa família leitora, dessa família que promove a leitura, que lê como exemplo, que presenteia, né? Que família é essa? Né? A gente sabe que é a família de classe A, de nível superior, e a família de classes, de situação social mais vulnerável. Né? Aí, quer dizer, como fica o afeto, né? Como fica o compartilhamento, como fica a mediação, que não está sendo esse despertar do gosto pela família? É a escola. Tem que ser a escola, né? Ou a biblioteca comunitária, né? Eu acho que esses dois equipamentos, né, a partir dos 5, e aí eu acho que vai até os 14, é fundamental, né, nessa criação do vínculo, né? E o vínculo é fundamental para o despertar, quer dizer, eu acho que tem que ter esse mediador leitor, professor, quem for esse mediador, ele tem que ser o leitor, porque ele tem que ter um repertório de leituras que possibilite olhar para esse outro que eu quero formar como leitor. Né? Eu tenho que ter a leitura, eu gosto de usar a palavra a leitura necessária, né? Eu tenho que
olhar, tem que ter essa empatia de olhar para o outro para saber qual é a leitura que pode, né, nesse momento, encantar, envolver, e para isso eu tenho que ter um repertório de leitura, e ao mesmo tempo eu tenho que ter o acervo, né, Graça? Eu tenho que ter a possibilidade da escolha, de verificar qual é o livro necessário para aquele garoto, para aquela menina, para aquele jovem, né? Eu acho que de alguma forma, respondendo a Cristine, eu acho que a biblioteca comunitária tem muito a ensinar nisso, porque, né, vocês, primeiro assim, vocês estão atendendo aquela família que não é a família leitora, que não tem livro em casa, tomara tenha, né? A biblioteca é fundamental, essa biblioteca minha, né? Eu acho que essa coisa do meu livro é uma coisa, né? É uma coisa que fica numa memória, é uma coisa afetiva. Mas, enfim, eu só queria fazer e passar a bola para a Bel agora, que eu não podia deixar de trazer essa coisa da Retratos. Não, mas que ótimo que você trouxe. Obrigada pelo elogio, Graça. Vamos fazer um encontro de diversão de leitura, para a gente ler, rir, né? Então, isso que eu trazia, né? Quanto é agradável para todo mundo, e não precisa todo mundo ter voz boa, né? Você precisa acolher o outro, né? Com a voz, né? E é isso o que a gente tem exercitado com meninos e meninas, que muitas vezes, né, na escola, a leitura em voz alta foi quase uma correção com caneta vermelha no caderno, só que em público. Então, a gente consegue recuperar isso com eles, né? Essa leitura para os outros vai virando, né, esse aconchego, essa troca, e aí você começa a ver esses meninos e meninas indo para os saraus, indo para os slams, tendo coragem de apresentar o seu texto. Então, isso vai trazendo uma transformação em todo o tecido urbano, não vai melhorando só a biblioteca ou só o menino, a gente vai melhorando todas as políticas que tem dentro daquela comunidade, né? Uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que percebe esse lugar que a literatura pode trazer para ela. A literatura foi a grande companhia nessa pandemia, nos territórios em que nós atuamos, né? A gente levantou lá os 3 P's, pão, proteção e poesia. E aí, assim, não dava tempo de ter só os grandes mediadores bem formados, fazendo a literatura chegar. A gente falou, precisa todo mundo. Então, com voz gaguejando ou não, todo mundo começou a se colocar, e aí, Cristine, acho, não sei se foi você ou se foi a Cris Camisão, né, que pergunta dos dispositivos móveis. Os jovens começaram a fazer uma grande maratona de gravar trechos literários para distribuir por podcast e até por caminhão de som que passava pelo bairro, dando orientações sobre a Covid-19 e também espalhando literatura. Então, hoje a gente tem trabalhado muito isso, como é que a gente junta, né? E aí é muito interessante, porque depois de 6 meses, né, lendo livros em PDFs e outros nos Kindles, eles começam a falar assim, que vontade de pegar um livro, né? Porque assim, é outro prazer, né? Esses meninos aprenderam a ler com o lápis, anotando, deixando recadinho, marcando a parte que mais gosta. Então, isso como é que a gente constrói, né? Então, para nós tem uma preocupação muito grande de ampliar a conexão com as escolas. Então, cada biblioteca sempre tem atuado junto com a escola pública que está próximo, né, do seu território. Eu até sugiro para a Cristine, né, dar uma olhada, tem uma revista que os jovens fizeram que chama Literatura e Direitos Humanos, ela é um especial da revista Viração. Nós produzíamos 3.000 exemplares, porque nós queríamos espalhar mesmo pelo Brasil, faremos isso ainda, que é para mostrar uma revista feita por jovens. Os jovens me entrevistaram o Castilho, entrevistaram o Luiz Rufato, eles fizeram uma sessão no escurinho do cinema, livros que viraram filmes, e aí, porque é um jeito, né, que aparece na pesquisa de aproximação à literatura, eles fazem a indicação do livro que os autores falaram, eles já leram 23 desses livros, dá quase 2 livros por mês. Então, assim, como é que esses meninos vão para a escola depois? Eles começam a levar, né, essa experiência para dentro da escola. Eu lembro de uma das jovens, né, que
a gente leu As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e ela postou uma foto, ela no parque lá da Zona Sul, falando assim, estou aqui, eu e Calvino tentando nos entender. E o professor, que a segue no Instagram, falou, escuta, desde quando você lê Calvino? E ela falou assim, eu faço parte de um grupo, quase respondeu, eu sou do Brasil que lê. E esse professor nem sabia. E aí a gente fala, olha, a gente precisa conversar mais, né, sobre os livros, a gente precisa conversar mais. Então aí a conversa vira essencial, e acho lindo isso que a Graça fala, né, como é que as licenciaturas e todas as faculdades indicam livro. Eu fiz a minha formação em matemática, não me indicaram um livro literário. Fiz uma formação em turismo, me indicaram um livro literário como ação complementar. Então, se a gente não possibilita, nem convida para fazer leitura, a gente vai ficar lamentando que faltam leitores, né? É isso. Gente, nós temos mais 10 minutos para esse bate-papo, né? Acho que já são 8 agora. E acho que seria legal vocês deixarem uma mensagem, né? Um recado para quem está aí nos ouvindo, assistindo, não sei como é que a gente fala isso, mas enfim. E aí, Graça? Qual que é o seu recado, né? Pensando aí, principalmente, como é que a gente consegue mudar esse retrato? Eu acho que a única coisa que eu consigo sair daqui hoje extremamente feliz e satisfeita é uma palavrinha, que é resistência. Eu acho que a gente está precisando resistir juntos. A gente estava conversando antes de começar, e a gente não pode perder a perspectiva do coletivo. Mais do que nunca, hoje, a nossa saída para superar tudo que nós estamos vivendo, por mais que estejamos afastados socialmente, é nos unirmos em propósitos que eu acredito que sejam extremamente válidos como esse. Eu estou meio emocionada, porque a fala da Bel me toca muito, porque eu não atuo numa biblioteca comunitária, mas as minhas turmas da biblioteconomia eu sei de onde vem, e que vínculo que eles estabelecem com uma biblioteca de 7.000 títulos de literatura infantil que a gente dispõe para eles. É tão pertinho, Bel, mas é um caminho tão longo a ser percorrido. Então, eu acho que o que eu quero deixar, sabe, Zoara, é que a importância de uma pesquisa do IPL com os prêmios nas diferentes áreas que existem, considerando e reconhecendo. Nós precisamos de um reconhecimento coletivo de que nós somos um país que luta, que é leitor, que tem saída, e que tem saída pela leitura. Eu não quero acreditar que eu estou na contramão disso, eu quero acreditar que eu estou do lado de pessoas como todo mundo que está aqui nos ouvindo hoje, né? Numa terça-feira, às 5 da tarde, que se reuniu em torno de 2 pessoas que podem nem ser conhecidas, não somos celebridades, não temos fórmulas prontas, mas nós somos 2 professoras que eu sei que você também é, Bel, mas que trilhou um caminho de formação. Vem junto, gente, vem junto com a gente, vem junto com a Zoara, com o IPL, e eu acho que a gente tem que conseguir, Zoara, junto daquela plataforma de vocês, ter essa rede construída para que a gente possa trocar mais e atender mais e estabelecer conexões nas nossas áreas, que é o que a gente sabe fazer. E tem muita gente boa nesse país, então eu quero deixar esse convite, resistir com muita força, por mais difícil que esteja, a gente só tem que resistir lendo com os livros e reconhecendo o trabalho de quem está aí na estrada já há algum tempo. E muito obrigado por estar aqui.
Nós é que agradecemos, Graça, e essa fala também nos deixou também emocionados, né? Eu acho que resistir e juntar forças, acho que é isso, nós temos que resistir, né? Como a gente estava falando antes, a gente não pode sucumbir a esse bombardeio diário de coisas que nos deixam no chão, né? Eu acho que não vamos retroceder, não vamos nos abater, nós vamos juntar nossas forças. E acho que conexão, sim, a plataforma está aí, vamos tentar usar a plataforma para, né, criar essas conexões e para nos alimentarmos. Acho que a gente está precisando, né, de juntar para a gente continuar, acreditar que é possível e que a gente tem que manter essa força. E eu digo mais uma coisa, a gente precisa aprender a falar para quem não está nos ouvindo, né? Eu estou sentindo muito isso, né? A gente às vezes fala para a gente mesmo, para quem já acredita naquilo que a gente pensa, para quem pensa igual, a gente precisa aprender a dialogar, ou chegar até aqueles que estão sendo carregados, né, por uma força louca, né? Então a gente precisa aprender, sabe, a gente fica negando, a gente não pode negar, a gente precisa chegar até esse povo que não está nos ouvindo, né? Eu acho que esse é um outro desafio, né? Bel, querida, agora é com você. Depois dessa fala aí emocionada da Graça, né, ela resolveu desmontar a live, né, mas é isso, né, acho que é isso mesmo, né, que a gente precisa fazer, a gente precisa se envolver de corpo inteiro nessa história e nos juntar, né, nos juntar com as pessoas que estão aí também batalhando para resistir, para existir, fazendo espalhar, né? Eu fico pensando muito, né? Tinha naquele livro, né, do Neilson Rodrigues, se falava, né, de uma ideia, né, de letrar toda a América Latina. E eu lembro, eu era adolescente, eu fiz magistério com 14 anos, né? E a gente ficava pensando, imagina se cada pessoa que souber ler conseguir ensinar mais uma outra pessoa a ler. Então, aqui tem um monte de gente que é leitora, que está nos ouvindo. Imagina se cada um de nós conseguir trazer mais uma pessoa apaixonada pela leitura, mais uma pessoa que acredite que esse é um direito humano para mais gente. Gente, eu acho, não é nem pirâmide, né? Porque pirâmide é furada, mas a gente sabe, mas assim, essa coisa do contágio mesmo, né? Como é que a gente pode contagiar positivamente? É trazer mais um, e sem ficar idealizando, ficar esperando o grande leitor. Então, sendo o caminho, sabe? Estou falando de jovens, né? Você falou do Bruninho hoje aqui no começo, ontem ele me escreveu, acho que era quase 11 da noite, me indicando um artista plástico, que ele falou, olha, eu fiquei conhecendo desse artista plástico, e acho que isso tem conexão com o seu mestrado, porque ele é um cara que foi caminhando, juntando poeira. E aí, depois que ele falou, ele falou, que coisa linda que a literatura me deu, me conectou com o mundo. Eu acho que tudo isso me pertence. Então, é isso, né? A literatura, ela pode trazer um grau de pertencimento, de humanidade para todo mundo. A gente não pode guardar isso na nossa estante. Isso tem que ser público. As nossas bibliotecas precisam circular mais. É isso. Obrigada, Zoara. Obrigada, Graça. Gente, obrigada. Eu esqueci de falar uma coisa, vocês citaram a questão da taxação, né? Pensando em números, nas classes C, D e E, temos 27 milhões de leitores e compradores de livros. Nas classes A e B, tudo bem, o percentual é maior, mas não chega a 17 milhões. Então, assim, quando você olha para números, pessoas, temos muito mais leitores e muito mais compradores de livros, se é esse o problema, né? Nas classes C, D e E, portanto, não é só a elite que claro que não. Livros, né? Se você olha em números, isso. Né?
é esse o povo que está lendo, e é esse povo que precisa ler mais, muito mais, né? E aí nós temos duas guerrilheiras, duas ativistas, né, que certamente estão contribuindo muito para isso. Acho que agora é o momento, eu pensei nisso, acho que agora é o momento das guerrilhas, né? Dessa guerrilha, né? Eu acho que é o jeito. Tenho pensado muito nisso, e eu penso que você acabou de dizer, já que você falou de pirâmide, Bel, é a base da pirâmide, somos nós. Somos nós. Né? Sustenta tudo isso, né? É isso que a gente tem que pensar. Só queria deixar um livro do Bartolomeu Campos Queiroz, antigo, chama Correspondência, que ele fez sob encomenda, belamente ilustrado pela Ângela Lago, e que falava das palavras que precisavam ser acordadas e adormecidas na Constituinte de 88. E o livro é muito atual, porque parece que nós estamos perdendo a carta-mãe, né? E é assustador. E eu acho que a gente levantou hoje aqui uma série de palavras que podem ser acordadas, né? Para que a gente transforme isso. Bel, que prazer te conhecer. Muito obrigada pela oportunidade, Zoara. Eu estou saindo bem daqui. Eu também acho que foi muito gostoso, a gente estava tão mal, né, na nossa conversa, e agora realmente a gente está, parece que foi uma carga de energia para a gente continuar, né, e é uma rufada para a gente continuar, e brigadíssimo, gente, acho que foi ótimo, obrigado, Graça, obrigado, Bel, por terem aceito esse convite, vocês são maravilhosas, ótimas, e tenho certeza que deixaram muitas indagações e respostas para o pessoal que está aí nos seguindo. Obrigadíssimo, gente. Você não vai se livrar de mim. Que bom! Que bom, né? Um abraço. Um abraço, gente. Obrigada a todos que estão aí nos ouvindo. Tchau, tchau. Ouvindo, vendo. Tchau.